Olá, gente! Estamos de volta hoje com propriedades da potência. Então, é uma revisão, mas eu estou indo bem devagar para vocês conseguirem entender. Se vocês entenderem potência, vocês vão conseguir entender exponencial. Então, vamos lá. Coloquei muito bem explicadinho. Toda potência de base 1 é igual a 1. Não é difícil, né, gente? Tá aqui, eu coloquei vários exemplos, ó. 1 elevado a 2 é 1. Por quê? Porque é 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 elevado a 6. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 6 vezes. Então, dá 1. 1 elevado a 0. A gente sabe que, por conveniência, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, coloquei aqui só para vocês se lembrarem dessa propriedade. E 1 elevado a 100. Gente, 1 elevado a 100 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 100 vezes. Vai continuar dando 1, tá? Então, 1 elevado a n, esse n sendo qualquer número, ele vai ser igual a 1, tá bom? Próxima propriedade, toda potência de expoente. 1 é igual a base. Lógico, gente, porque 2 elevado a 1 significa que eu só tenho um fator, 2. Então, eu só tenho ele próprio, eu não tenho nenhuma multiplicação. 3 elevado a 1 significa que eu só tenho um fator número 3, tá aqui, um fator, certo? Então, outra propriedade que é muito simples, né? Toda potência de expoente 0 vale 1. E eu até posso dar uma explicação sobre isso para vocês num outro momento, mas é porque neste momento esse vídeo é para exponencial. Quem tiver interesse pode me perguntar no comentário que eu explico para vocês, tá bom? É bem simples a mostração disso, para vocês entenderem. É bem simples, mas da gente não perder tempo com isso agora. Então, apareceu uma base elevada a 0, vai ser igual a 1. Toda potência de base igual a 0 e expoente diferente de 0 também vale 0, tá? A gente não pode ter 0 elevado a 0 porque vai dar uma indeterminação. Também falo isso depois para quem tiver interesse. Mas vai ser 0, porque nós teríamos aqui 0 vezes 0 vezes 0, que vai ser sempre 0. Isso aqui já começa a ficar um pouquinho mais interessante. Toda potência de base 10 é igual a 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Não entendi absolutamente nada do que isso quer dizer. Tá, mas na prática é bem fácil de entender. 10 elevado a 1 é igual a 10, né? Porque significa que eu só tenho um fator. O 10 elevado a 2, o que significa essa propriedade? Eu vou colocar 1 e vou colocar aqui a quantidade de zeros que tem no meu expoente. Se eu tenho 12, eu coloco 2 zeros. Por que isso? Porque 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 100, né? É só eu contar os zeros e colocar aqui. A gente aprende isso lá no Fundamental 1. Caso vocês tenham esquecido, volta lá para o Fundamental 1, sabe? Do primeiro ano até o quinto ano. Volta lá que vocês vão ver isso. Aqui, ó, 10 elevado a 3, 1 e 3 zeros, tá? Então, não importa qual seja essa potência de 10, de base 10, se eu tiver 10 elevado a 7, eu vou colocar 1 e 7 zeros, tá bom? Isso é bem legal quando a gente for resolver a equação exponencial, isso ajuda muita gente. Quando o expoente é negativo, seu sinal poderá ser invertido, desde que para isso a base da potência também seja invertida. Coloquei aqui a formulazinha, mas eu vou colocar valores para ficar mais fácil para vocês. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Eu inverto essa base, porque quando a gente, mesmo que a gente não escreva, aqui embaixo a gente tem um número 1 dividindo. 2 dividido por 1 dá 2, né? Então não precisa escrever, mas ele está aqui. Então eu inverto e escrevo meio elevado a 3. Então, toda vez que eu tiver um sinal de negativo, a gente pode, caso seja necessário, inverter essa base e a nossa potência ficar positiva. Como é que a gente resolveria isso aqui? Esse aqui a gente vai ver mais lá na frente, mas eu já vou resolver aqui. Eu vou ter
1 elevado a 3. Deixa eu apagar para ficar bonitinho. Ainda não entendi, apaguei tudo. Vamos lá. Vou botar só o meio aqui, tá? Pra gente não perder tempo. 1 elevado a 3 e 2 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, né? Dá 1. Lembra aquela propiedadezinha? Sempre que a gente tiver 1 elevado a qualquer expoente, vai dar 1. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, tá? Então, só para botar lá no igualzinho estava no começo, era 2 elevado a menos 3, certo? E aí dá 1/8. Vou colocar mais um exemplo. Se ao invés de a gente ter um número inteiro, a gente tiver uma fração, 2/3 elevado a menos 2. 2/3 elevado a menos 2, eu vou inverter, não é? Então, eu inverto essa fração. Eu escrevo 3/2 elevado a 2 positivo. Resolvo da mesma forma. 3 elevado a 2 e 2 elevado a 2. Então, eu tenho 9/4, tá bom? Então, se for conveniente, nem sempre a gente vai precisar fazer isso aqui, tá? Inverter para deixar o expoente positivo. Nem sempre. Mas, se for preciso, eu posso transformar esse expoente negativo num expoente positivo, invertendo essa base. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E caso uma potência apresente a base m sobre n, tá aqui para vocês verem como é que fica, tá? Ela poderá ser reescrita como a raiz enésima de a elevado a m. Esse a aqui, na verdade, é minúsculo. Não tá querendo sair o a minúsculo, pronto. Assim, matematicamente, teremos, de novo, tá aqui a fórmula que a gente transforma uma potência numa raiz enésima, e eu vou colocar um exemplo para vocês para ficar mais fácil, um exemplo numérico. Eu tenho, por exemplo, 2 elevado, não sei, vou colocar 5 meios, tá? Esse, deixa eu colocar aqui de outra cor só para a gente ver. Esse número que está aqui em cima, o nosso denominador é o m e aqui é o n, tá? Só para a gente saber como é que vai ficar na raiz. Então, eu tenho a raiz de 2, que é a base, elevado a m, que é 5. E o 2 aqui. Esse 2 aqui, na verdade, é o quê? É uma raiz quadrada, né? Então, eu nem precisaria colocar esse 2 aqui. Coloquei para vocês verem. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho a raiz quadrada, não vou colocar aqui, tá? Para vocês saberem que é a representação da raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 32, tá? Então, assim como eu posso sair da potência para vir para a raiz, eu posso sair da raiz e transformar numa potência, tá? Eu posso vir daqui para cá e daqui para cá, e eu posso fazer o caminho inverso, isso também pode ser algo bem interessante. Tudo isso que eu estou explicando aqui, a gente vai ver depois nos vídeos de exercício, para vocês entenderem a aplicação dessas propriedades que eu estou falando para vocês. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre operações com potência, que é onde começam a surgir as maiores dúvidas. Na verdade, sempre que aparece um númerozinho negativo ou alguma coisa diferente, já começa a surgir dúvidas. Então, próximo vídeo, operação com potências, e eu aguardo vocês.